senhora tinha duas opções. Ou ela rompia de vez e a criança, ela sabia que o sistema ia jogar a criança no colo do pai abusador, ou ela tentava criar um mundo de fantasia, né? E para confortar essa criança e dizer, olha, faz parte e tal. E aí que me apavorou, assim, ela disse, ó, e eu mandava, inclusive, um KY para ela, para lubrificar, para não ter tanta dor. Aquilo, eu juro para vocês, naquele dia eu chorei abertamente ali, né? Fiquei muito emocionado. Eu vou falar com vocês, enquanto abusadores investigados por crimes, qualquer crime que seja investigado por crimes, sujeitos que têm medida protetiva, puderem alegar alienação parental, crianças vão morrer, crianças vão ser julgadas pela janela, sabe? Crianças vão ser abusadas cada vez mais. O que o legislativo, o judiciário, o executivo e essas psicólogas têm que entender, essas psicólogas que fazem perícia têm que entender abusador não é pai. Ele usa do filho para atingir o objeto de abuso que é a mãe. Aí encontramos o perfil dessa pessoa na Deep Web, comemorando. Um usuário em um grupo de pedófilos estava comemorando uma decisão de reversão de guarda em um processo de alienação parental. O que ele vai colocar mecanismos específicos para que a criança seja protegida de situações de violação de direitos. Então, uma coisa também que é importante falar aqui é que as pessoas falam assim, mas como é que não existe alienação parental se eu tô vendo a situação acontecer lá? Se um pai vai realmente falar mal da criança e tal, não sei o quê. Dentro da literatura científica, você tem várias explicações alternativas. Só que, como eu dizia antes, elas são mais complexas. E explicações complexas, elas exigem resoluções complexas. A teoria de alienação parental, ela ganha nisso também, porque ela é muito simples e a resolução que ela dá é muito simples. Core, tudo bom com vocês? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E o vídeo de hoje vai revelar toda a verdade sombria por trás da Lei 12.318 de 2010, a Lei da Alienação Parental, ou para os mais íntimos, a LAP. Eu comecei a me interessar por esse assunto de alienação parental ao investigar sobre constelação familiar. Muitas pessoas sabem que eu venho há mais de 2 anos atuando na luta contra a constelação familiar. Inclusive, já participei de audiência pública no Senado, escrevi um input para a ONU junto com outros colegas e sim, nós colocamos a constelação familiar e os perigos ao entorno dela para todos vocês. Inclusive, hoje as pessoas criaram as novas constelações familiares éticas, tudo para desvincular o Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, que era um nazista e uma pessoa pró-pedofilia. Sim, nos livros dele ele justificava a pedofilia e nós já temos muitos materiais sobre isso aqui no canal. Só que pesquisando sobre constelação familiar, eu comecei a me deparar com o termo alienação parental. Pois é, um combo, não é mesmo? Alienação parental, constelação familiar vai te ajudar. E aí eu me interessei por isso e fui pesquisando a fundo e nunca achei que eu iria encontrar uma verdade tão horrenda como a que eu encontrei. Muitas pessoas há anos já lutam contra a alienação parental, contra a lei da alienação parental e hoje eu venho me juntar a todas essas pessoas que antes de mim já arduamente vieram trilhando um caminho, inclusive a ONU enviou uma carta diretamente para o Brasil pedindo a revogação da lei da alienação parental e tudo isso vai ser discutido nesse vídeo. Além disso, ano passado eu também fui escolhida para produzir e roteirizar um episódio do podcast Ciência Suja. Esse episódio é sobre alienação parental e já está disponível. Então, esse vídeo é um material complementar ao episódio do podcast, por isso, assim que vocês acabarem esse vídeo, recomendo escutarem o podcast. Todos os links vão estar aqui na descrição e nos comentários do vídeo. Há boas razões para acreditar que a maioria, se não todas as crianças, têm a capacidade de atingir o orgasmo no momento em que nascem. Não estou recomendando que realizemos nenhum estudo científico para provar ou refutar o que acabei de dizer. Certamente, bebês nos primeiros meses de vida podem esfregar seus órgãos genitais quando estão deitados de bruços, e suas expressões faciais associadas são fortemente sugestivas de orgasmo. Nojento, não é mesmo? Biologicamente falando, talvez poderia ter algum sentido, nem vou entrar nessa discussão. E ainda ele tem a cara de pau de falar, não façam estudos científicos para provar ou refutar. Como eticamente alguém faria um estudo científico sobre isso? Como eticamente alguém coloca esse trecho em um livro e nesse livro
também vai falar sobre alienação parental como uma forma de tentar vitimizar pais e culpabilizar mães. Pois é, o cara que escreveu esse trecho chama Richard Gardner. Ele era um médico perito lá dos Estados Unidos e foi ele que criou esse conceito de alienação parental. Richard Gardner ganhou rios de dinheiro escrevendo laudos por $500 ou mais e devolvendo crianças a pais abusadores. Ele criou um conceito bem simplista, onde ele diz que um genitor cria uma campanha de difamação contra o outro genitor e implanta falsas memórias de abuso ou de violência, fazendo com que essa criança odeie o tal genitor alienado. Nós temos o alienador e o alienado, por isso alienação parental. Mas é importante falar que lá pelos anos 70, 80, quando Richard Gardner criou essa ideia, ele dizia claramente: a mãe vingativa, a mãe nefasta, a mãe alienadora. E eu vou trazer provas para vocês que a lei da alienação parental no Brasil veio dessa origem, inclusive cita, sim, a mãe vingativa. Fiquem comigo durante todo esse vídeo, porque a verdade é horrível, cruel, e nós vamos trazer muita ciência nesse vídeo. De acordo com Richard Gardner, as crianças que dizem que são abusadas pelos seus pais teriam memórias falsas implantadas na sua cabeça pelas mães que não aceitam um divórcio. Inclusive, nas reportagens do Intercept Brasil que foram censuradas, eles trazem inúmeros casos de crianças que foram abusadas, falaram com todas as letras e foram descredibilizadas pela justiça utilizando a tal da alegação das falsas memórias. Mas hoje eu trago para vocês um PhD em psicologia, uma pessoa que há mais de 10 anos estuda o tema e vai nos explicar sobre a implantação de falsas memórias. É o psicólogo Josimar Mendes. Bom, a questão das falsas memórias é um tema bastante complexo, porque a tal qual a gente vê as pessoas que se apropriam de conhecimentos científicos consolidados e distorcem isso a partir de interesses específicos, como a gente já viu na questão das constelações familiares, a gente vê na questão da alienação parental, mas essas alegações de falsas memórias, de implantação de falsas memórias, elas também seguem esse mesmo modus operandi das pseudociências. Então, o que eu quero dizer com isso? De fato, a gente tem um corpo de evidência bastante consolidado, evidenciando que sim, é possível a gente produzir falsas memórias, mas é importante entender a distinção entre o que do ponto de vista acadêmico e científico a gente entende como implantação de falsas memórias e o que o senso comum entende como falsas memórias. Então, do ponto de vista acadêmico e científico, a gente consegue distorcer a memória de uma pessoa ou implantar ali um evento que não ocorreu. E isso é feito a partir de um ambiente muito específico, né? Então, por exemplo, a pessoa vai para um laboratório, existe todo um procedimento, um experimento específico desenhado para fazer com que aquela pessoa tenha a percepção de que um determinado evento aconteceu quando não aconteceu. Isso vai desde coisas muito simples, como, por exemplo, você pede para a pessoa falar uma lista de palavras, aí no final você faz como se fosse uma revisão, e você acrescenta uma palavra que não estava ali antes, mas que tem um sentido similar. Aquela lista de palavras, por exemplo, eu falo caminhão, carro, carreta e carroça. Aí depois eu volto. Você falou, é verdade que a gente estava olhando aqui e eu falei para você que era caminhão, carro, carreta e charrete, né? Então, charrete não estava na lista primeira, mas agora, como tem um sentido similar àquela lista de palavras, aí eu consigo distorcer essa percepção de que aquele evento de fato ocorreu. Então, uma das coisas que a gente consegue fazer em laboratório é essa distorção por aproximação, por inferência, por um sentido que é próximo a algo que de fato existe. Então, a gente consegue distorcer um evento, né, como essa lista, a partir dessa inferência. A gente também tem experimentos que foram feitos para que a pessoa percebesse eventos que não aconteceu. Por exemplo, recordar que na infância foi mordida por um cachorro bastante violento, né? Então, a gente consegue fazer isso, mas são em contextos específicos, né? E são eventos muito específicos. Outra coisa, por exemplo, houve ali na década de 90 uma crise na psicologia clínica, não na psicologia clínica, mas não porque não era só psicólogo que fazia esse trabalho, mas de terapeutas que implantavam falsas memórias de abuso sexual nos seus clientes, porque partia do pressuposto
pressuposto de que havia ali uma série de memórias que eram represadas ou reprimidas, especialmente em função de evento traumático como o de abuso sexual, e que era trabalho do terapeuta resgatar essas memórias reprimidas, e entre elas, né? E aí, então, na verdade, o que você fazia? Você estimulava a pessoa, a partir de uma sugestão, a falar de um evento que não aconteceu, mas você vai dando pistas, sugestões, né? Ele não é totalmente autônomo, ele precisa ser ali alimentado de alguma forma. A gente também tem ali um caso bastante emblemático nos Estados Unidos, que tem até um filme sobre, chama-se Indictment, ou Indiciamento, tá no HBO Max, que fala de um caso real de uma creche de umas crianças que aí uma mãe suspeitou que havia abuso sexual, aí denunciou, aí a polícia mandou uma carta para todos os pais perguntando se os filhos haviam relatado questões de abuso sexual. Enfim, toda uma questão bastante inadequada para se lidar com essas questões, em que há uma sugestão muito clara e que as sessões que a terapeuta, que não era uma psicóloga, era uma terapeuta genérica, fazia com essas crianças era extremamente inadequada, porque ela sugestionava acontecimentos de forma bastante incisiva. Então, o que você tem é situação artificial de um laboratório e uma situação muito específica, né, em que a criança basicamente está dando um depoimento, em que você tem um terapeuta que é um profissional treinado, né, fazendo sugestões que às vezes nem ele sabe, ou às vezes ele nem entende, mas que está sugerindo. Então, são situações muito específicas em que você consegue, de fato, implementar essas memórias. Mais do que isso, a literatura também tem um debate sobre isso, especialmente recentemente, algumas publicações que discordam, mas de modo geral, as publicações mais consolidadas vão dizer que é impossível, você consegue até implementar um evento único, né? Seja ele abuso sexual ou não. Mas é difícil que você consiga implementar memórias sobre repetidos atos, né, em relação àquela memória. Ou seja, até em tese seria possível implementar uma memória sobre um abuso sexual que aconteceu, mas a repetição desse abuso é difícil de ser implementada. Outra questão importante é a forma como as crianças relatam esses abusos. Então, a gente espera que uma criança relate um abuso sexual a partir do seu repertório, de entendimento do mundo, de linguagem, de conceitos. Então, muito dificilmente uma criança vai falar sobre esperma, ejaculação, ereção. O papai teve uma ereção, enfim, ou ejaculou na minha pepeca. Ele não vai falar isso. Ele vai falar de coisas que estão muito próximas ao seu imaginário, à sua linguagem. Então, por exemplo, o pipi do papai fez uma ginástica e cuspiu uma gola grudenta, por exemplo, né? Então, essa claramente é um relato que faz uma correlação muito clara com uma linguagem infantil, com um repertório infantil. O que eu quero dizer? Se um adulto se coloca a inserir falsas memórias, ele vai colocar a partir do seu repertório. Então, enfim, tem uma série de questões a serem avaliadas na relação de falsas memórias, e entendendo que essas falsas memórias, quando elas são implementadas, elas são exceção e não são regra. Então, o grande problema da associação de alegações de alienação parental com falsas memórias de abuso sexual é que de modo bastante imprudente, as pessoas que fazem essa associação, elas tendem a entender que toda e qualquer situação de alegação de abuso sexual é necessariamente uma situação de falsa memória, sem levar em consideração essas questões que a gente está falando. Por exemplo, a forma como a criança relata, se é repetido, se não é, se tem consistência com outros fatores que a gente observa. Então, o grande problema é que, de partida, de logo, já se ignora completamente o que a criança diz, sem contextualizar, sem entender essas questões que podem ali estar nesses casos mais complexos. Então, o mais importante de fato, existe a possibilidade de implementar falsas memórias, mas em contextos muito específicos e muito controlados, como a questão dos experimentos de laboratório ou de um ambiente terapêutico que é propício para isso, ou seja, tem que ter um conhecimento técnico também para fazer isso. E naqueles casos em que há essa implementação que por alguém que não está no laboratório ou que não está, né, ou que não é um terapeuta, como por exemplo um genitor, é importante investigar isso, se o relato da criança é condizente com seu nível de desenvolvimento, com seu repertório, né, com a sua fala, se ela vai descrever como uma criança
descreveria ou se ela descreve com termos de adultos. Enfim, são várias questões a serem entendidas e não dá de forma absoluta de entender de forma clara e objetiva diretamente de que qualquer alegação de abuso sexual nesse contexto que as pessoas entendem como de alienação parental vai ser necessariamente uma situação de falsa memória. Como eu disse, é muito mais uma situação de exceção do que de regra. E esse é o grande problema. Nas situações de alegação de alienação parental, quando há a situação de alegação de abuso sexual, sempre é uma falsa memória. Sempre é uma questão que nunca existiu e só existe em função de uma pretensa lavagem cerebral ou de uma programação feita especialmente pela mãe. De acordo com a ciência, não é nada fácil a implantação de falsas memórias, diferentemente do que os adeptos da alienação parental e de Richard Gardner dizem. Se fosse tão fácil assim implantar essas falsas memórias e fossem cientificamente comprovadas, da forma que o judiciário brasileiro fala, por que o Brasil ainda não ganhou um Nobel de neurociência, de biologia, de psicologia? Porque aparentemente as mães brasileiras têm o dom de burlar a ciência e implantar falsas memórias. Fica o primeiro questionamento para vocês. E outra, existe a campanha de difamação, de acordo com o Gardner, mas no meu ponto de vista, a campanha de difamação é para descredibilizar crianças. Então, uma campanha de descredibilização de crianças. Vamos silenciar as crianças. O que as crianças nos contam, vamos ignorar. São apenas crianças, é memória falsa, ela não sabe o que diz, viu num filme, num desenho. Por que é tão difícil pra gente escutar uma criança? Por que é tão difícil pra gente acreditar no que uma criança fala? Inclusive, em muitos casos, existe até laudo confirmando que a criança fala. Mas a justiça, é cega. Tudo parece realmente um absurdo, não é mesmo? Mas calma que as coisas ainda vão piorar. Em 2008, um ex-deputado do Partido Cristão escreveu um projeto de lei. Esse projeto de lei foi o que deu origem à Lei da Alienação Parental em 2010. Veja bem, um projeto de lei foi criado em 2008. Uma lei foi instaurada em 2010. Rápido, né? Mas nem vou entrar nesse ponto. A questão é que nesse projeto de lei, Richard Gardner é citado. E também é citada uma tal síndrome da alienação parental. Síndrome essa que há mais de 50 anos já foi refutada. Não existe síndrome nenhuma. Não existe síndrome da alienação parental. E vamos ler um trechinho do projeto de lei que originou a Lei da Alienação Parental. No entanto, muitas vezes, a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de rejeição, de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. É a mãe vingativa, não é o pai vingativo, não é algum genitor vingativo, é a mãe vingativa. Nesse jogo de manipulações, todas as armas são utilizadas, inclusive a assertiva de ter sido o filho vítima de abuso sexual. O filho é convencido da existência de um fato e levado a repetir o que lhe é afirmado como tendo realmente acontecido. Nem sempre a criança consegue discernir que está sendo manipulada e acaba acreditando naquilo que lhes foi dito de forma insistente e repetida. Com o tempo, nem a mãe consegue distinguir a diferença entre verdade e mentira. A sua verdade passa a ser verdade para o filho, que vive com falsas personagens de uma falsa existência, implantando-se assim falsas memórias. A única pergunta que eu deixo para esse trecho do projeto de lei: qual a evidência científica para o que foi dito? Qual a fonte da informação? Qual a fonte da informação? E não me venham com um papo de que psicologia não é ciência, de que lei não é ciência. Aqui nós temos falsas memórias sendo implantadas no cérebro de uma criança. Nós temos uma mãe que em algum ponto não sabe distinguir verdade e mentira. Nós temos uma mãe vingativa. Só porque a gente está falando de lei, a gente pode afirmar qualquer coisa num projeto de lei sem fonte de informação? Respondam aí nos comentários. E eu acho que muitos de vocês, nesse momento, inclusive, estão pensando: por que diachos a gente está discutindo ciência
se a gente tá falando de lei? Eu recebi várias críticas após o episódio do Ciência Suja ser lançado. O que tu tá falando de lei? Lei é lei, ciência é ciência. Então eu vou trazer para vocês o Matheus França, sociólogo do direito, doutorando da URGS, que vai nos explicar: o direito é ciência ou não é? Por que a gente tem que discutir ciência mesmo no direito? Essa pergunta é muito interessante, né? Então, por que é que a gente precisa falar de evidência científica para a lei de alienação parental se direito não é ciência? Bom, vamos lá. Vamos destrinchar ponto por ponto, né? Primeiro, para que serve ciência, né? Ciência, bem resumidamente, ela serve para que a gente compreenda a realidade. Então a gente vai compreender a realidade concreta, material que a gente tem na sociedade, na natureza, enfim. Quando a gente fala de uma legislação como a lei de alienação parental, a gente espera que essa legislação seja uma resposta a uma demanda da realidade. Concordam comigo? Então, quando a gente tem esse tipo de lei, a gente não está falando aqui de uma lei que vai, por exemplo, disciplinar um estatuto, né, de alguma atividade. E olha que ainda assim a gente pode pensar em evidências para fazer esse tipo de lei. A gente está falando de uma lei que está se propondo a responder um problema da sociedade. E essa própria lei recorre a um conceito, né, esse conceito de síndrome de alienação parental, que por sua vez está se propondo a explicar um fenômeno do comportamento humano. Então a gente está aqui vendo questões que, por mais que estejam caindo na seara jurídica, elas vêm da realidade. Então a gente precisa entender a realidade. E a melhor forma que nós temos de entender a realidade é com o método científico. E o que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Quem foi que legislou? Quem fez a lei de alienação parental? As leis no Brasil não são feitas por cientistas. Elas sequer são feitas por juristas propriamente ditos, né? Elas são feitas por políticos. Então temos ali o nosso parlamento, então temos a Câmara dos Deputados, temos o Senado Federal, eles vão produzir leis que vão ser depois sancionadas pelo presidente da República. Todas essas pessoas, todos esses atores são políticos, não são cientistas e não são juristas. Quando a gente fala hoje, e se fala nisso cada vez mais, em políticas públicas baseadas em evidências, em legislação baseadas em evidências, a gente fala de que o campo político, esses atores, eles consigam dialogar com evidências que são coletadas no campo acadêmico, ou seja, que são coletadas por cientistas, para que essas políticas públicas, para que essa legislação esteja adequadamente respondendo a um problema da realidade, ou seja, um problema que a gente conseguiu mapear melhor, que a gente conseguiu explicar melhor e que até a gente conseguiu apontar melhores soluções a partir do método científico. Então, por mais que a gente possa falar que a operação do direito, né, então, sei lá, ser um juiz ou ser um advogado não é um exercício científico, quando a gente vai na raiz de uma legislação, ela está buscando responder a uma demanda da realidade. E, para entender a realidade, a melhor forma que a gente tem é consciência. Inclusive, por mais que, mais uma vez, a operação do direito não seja ciência, por mais que a argumentação jurídica não seja ciência sob o modelo do método científico que a gente conhece, existe pesquisa científica em direito. O direito, enquanto fenômeno social, ele pode ser estudado cientificamente. Então, a gente pode entender padrões de decisões, a gente pode entender o efeito que uma legislação tem na realidade, o efeito que decisões judiciais têm na realidade, e uma série de outras formas, né, de interações entre direito e sociedade que podem ser entendidas a partir do método científico. Então não se engane que o direito, por mais que a operação do direito não seja ciência, o direito é um fenômeno social e, como tal, ele está dialogando com a realidade. A realidade é essa que pode ser compreendida pela ciência, e mais, que é compreendida pela ciência, e não só isso, sendo um fenômeno social, ele é parte da realidade e pode ser entendido também pela ciência. Então é muito importante, sim, a gente pensar cada vez mais em um direito que dialogue com evidências científicas, principalmente se a gente pensa nas legislações. Então, para que as legislações sejam, de fato, atentas à realidade, que elas, de fato, respondam a problemas que a gente vê concretamente e que elas respondam adequadamente a esses problemas, é importante sim que a gente procure as evidências científicas. Então a gente tem aqui uma lei que é bastante pretensiosa nesse sentido, né? Muito ambiciosa em afirmar a existência de uma síndrome ou inferir, né, que existe essa síndrome, sem atentar para quais foram as evidências que embasaram essas afirmações. E mais uma vez, né, isso acontece também porque quem formulou a lei não foram cientistas, não foram sequer juristas, foram políticos. Agora que a gente já entendeu uma série de conceitos com profissionais qualificados, porque as pessoas têm mania da falácia da autoridade, então eu vou trazer bastante gente para vocês. Inclusive lá no podcast Ciência Suja tem juiz, tem mais advogado, tem mais psicólogo, tem vítima.
mas eu quero trazer um ponto aqui para vocês. Alienação parental é pseudociência ou não é? Ela existe ou não existe? Eu coloquei no título do vídeo e vou reconfirmar. A alienação parental é pseudociência e não existe. Mas como assim não existe? É pseudociência. Se eu vejo, eu já sofri, uma pessoa que eu conheço sofreu. Calma lá, ninguém tá dizendo que não existe violência psicológica, violência física, danos morais, assédio, manipulação. Não. Nós estamos dizendo que o conceito simplista de alienação parental, criado por Richard Gardner, aquele cara dos textos pró-pedofilia, não existe. Dentro da psicologia, desde os anos 80, já existem explicações científicas para fenômenos complexos como os que a alienação parental tenta simplificar. É muito mais fácil a gente simplificar um conceito do que a gente ir a fundo. Porque conceitos complexos precisam de resoluções complexas e as pessoas não estão afim das resoluções complexas. Agora, vocês vão se perguntar, tá bom, Bibi, tu tá dizendo que a alienação parental não existe, mas então o que existe? Como a gente pode chamar o fenômeno de alienação parental dentro de um contexto científico? Mais uma vez, Josimar Mendes. Uma das coisas que as pessoas me perguntam com bastante frequência é que quando a gente vai apresentar um olhar crítico em relação às alegações de alienação parental, as pessoas vão falar assim, mas então você quer dizer que a alienação parental não existe? Como que não existe se eu vejo o pai falando mal da mãe, se eu vejo a mãe falando mal do pai e querendo afastar a criança, né, do outro genitor? Eu tô vendo esse ato acontecer, como é que não existe? Então é importante deixar muito claro que quando a gente faz uma crítica, a gente faz uma crítica à leitura que a teoria de alienação parental e a lei de alienação parental tem sobre essas dinâmicas familiares específicas. Então, a forma de entender essas questões e a partir desse entendimento colocar ali resoluções e intervenções é extremamente inadequada. Por quê? Porque não tem base em evidência científica, porque é misógina e porque, em última instância, fere sim direitos de crianças e adolescentes e também de mulheres. Então, a visão, a leitura é equivocada. E aí você vai me perguntar, bom, então a gente faz como? Como é que a gente lida sobre isso? Olha, sempre existe na literatura e nas legislações uma previsão de situações de maus tratos psicológicos e emocionais. Violência psicológica sempre existiu, nunca deixou de existir. Então a gente pode olhar para essas situações como situações de violência psicológica, de violência emocional. Além disso, dentro da literatura psicológica, especialmente dentro de uma visão sistêmica, a gente tem outras ferramentas, outros conceitos que vão explicar essas dinâmicas de uma forma muito mais congruente, muito mais complexa e a partir de uma visão psicossocial e menos punitiva, menos patológica, menos criminológica. Por exemplo, um dos conceitos que a gente tem é o de triangulação. Basicamente, a situação de triangulação, ela ocorre quando dois membros de uma família, eles estão ali tendo uma tensão um com o outro, estão brigando, por exemplo, e um terceiro elemento dessa família se insere nessa briga, nesse conflito, para tentar diminuir essa tensão, dissipar os ânimos, né? Então, uma pessoa triangula ali nessa relação para tentar diminuir essa tensão, essa briga. Então, muitas vezes, esse terceiro acaba tendo um papel de regulador emocional. Quando há muito conflito, quando há muita agitação nesse sistema familiar, alguém entra ali para tentar arrefecer as questões. Isso é muito comum em uma questão de crianças, né, e adolescentes que podem ser triangulados, né, formando ali uma aliança momentânea, ou temporária ou transitória para tentar diminuir essa tensão. Uma outra questão que é muito mais consciente, muito mais voluntária, é a coalizão, que vai muito de questões muito próprias das relações humanas que ocorrem dentro e fora das famílias, que são vinculações ou aproximações que são baseadas em questões de interesses específicos ou até mesmo de afinidades, né, de identidade, de um espaço maior que essa criança, que esse adolescente tem com o pai, que não tem com o outro. Essa é, inclusive, uma das críticas que a gente faz, de que a teoria de alienação parental ela não explora explicações alternativas para aquele fenômeno que é observado. Então, por exemplo, se uma criança rejeita, por exemplo, esse genitor, existem outras explicações, né? Como é que é essa relação desse genitor com essa criança? Qual que é o estilo parental desse genitor? É um estilo que acolhe, que dá afeto, que escuta, que dá atenção? Ou é um estilo parental autoritário, estritamente, que é rígido, que não tem espaço para discutir, para pensar? Então, naturalmente, essa criança
criança pode se aliar com um genitor que ela se sente mais acolhida, mais recebida. Então, essas coalizões, elas são normais, né, de acontecer mesmo dentro de famílias que não têm questão de divórcio ou de alegações de alienação parental. Esses movimentos são naturais. Eles passam a ser problemáticos quando eles são disfuncionais, eles são rígidos e duram bastante tempo. Mas essa é uma explicação possível para por que essas situações ocorrem. Por último, a gente tem o que a gente chama de lealdades invisíveis. Então, dentro das famílias, ou como a gente chama de uma forma um pouco mais acadêmica, dos sistemas familiares, a gente tem expectativas que são implícitas, coisas que a gente que está aqui nessa família, nesse grupo familiar, espera que aconteça, papéis, funções, coisas que a gente espera que aconteça dentro dessa família. Quando por algum motivo, nesse caso, em função do divórcio ou da separação conjugal, alguém, por exemplo, o genitor, frustra essas expectativas, que são implícitas, elas não são necessariamente faladas, mas elas estão ali pairando no ar daquele sistema familiar. Quando alguém frustra essas expectativas, há uma tendência desse sistema familiar de se unir contra essa pessoa, porque ela está ali frustrando essas expectativas, esse ideal, esse imaginário dessa família. Então, essas são explicações alternativas que elas não são nem simplistas e nem lineares, e que vão entender a partir de configurações familiares, de dinâmicas familiares específicas que muitas vezes estão correlacionadas com questões de uma dificuldade desenvolvimental daquela família ou de processos de vinculação familiar que são normais, de afinidade. Ou você gosta de todo mundo na sua família, ou você se dá bem com todo mundo na sua família, até mesmo seu pai e a sua mãe. E às vezes essas questões de afinidade, elas vão mudando de acordo também com a nossa fase de desenvolvimento. Às vezes na infância a pessoa era um pouco mais apegada a um pai ou uma mãe, e na adolescência isso muda, na vida adulta isso também vai mudar. As relações, elas são dinâmicas, elas vão se transformando ao longo da vida. Então, isso é normal. O problema é quando elas se cronificam, elas ficam rígidas e se perduram aí durante um significativo espaço de tempo. Mas ainda assim, essas explicações, elas vão falar de uma visão um pouco mais complexa, que envolve toda a família e não só culpabiliza uma pessoa e torna a criança um objeto que não tem vontade, que não tem desejo, que não tem subjetividade, e esse pai, pretensamente alienador, é alguém que tem mau caráter, né, que tem desequilíbrio emocional e questões essas, como a gente já viu muito nesses debates de alienação parental. Não existe uma definição clínica ou científica de alienação parental que seja aceita. Em geral, se entende por alienação parental uma série de atos deliberados ou involuntários que provocam um rechaço injustificado da criança para um dos progenitores, normalmente o pai. Vocês encontram na literatura inúmeros artigos científicos criticando a alienação parental. Inclusive, tem um artigo que eu quero destacar que chama 30 anos depois e ainda ciência lixo, Junk Science, falando sobre as coisas horríveis que envolvem alienação parental. De acordo com esse artigo, eles dizem o seguinte: afinal, o que é alienação parental? Foi desenvolvida pelo falecido Dr. Richard Gardner, um psiquiatra infantil americano que afirmou que as crianças são naturalmente sexuais e podem iniciar encontros sexuais para seduzir um adulto. De acordo com esse trabalho acadêmico, não existe nenhum consenso entre os apoiadores da alienação parental do que seriam os atos de alienação parental. Cada um diz uma coisa. E aí mora o perigo de criar uma lei sobre algo que não existe nenhum consenso, nem prova científica, nem nada. Inclusive, a Associação Europeia de Psicoterapia já rechaçou a ideia de alienação parental. A Associação Europeia de Psicoterapia reconhece que existe um alto risco em potencial dos conceitos da síndrome de alienação parental ou alienação parental serem usados de forma a permitir que a violência contra crianças e suas mães permaneça não detectada e ou contestada, uma vez que ignora aspectos essenciais do bem-estar infantil e da questão de gênero natureza baseada na violência doméstica. Então, a Associação Europeia de Psicoterapia rechaça alienação parental e síndrome da alienação parental. Agora, o que a Organização Mundial de Saúde diz? Nas situações em que o indivíduo rotulado com este termo alienação parental se apresenta para cuidados de saúde, outro conteúdo da CID-11, Classificação Internacional de Doenças, é suficiente para orientar a codificação. Os usuários podem classificar os casos como problema de relacionamento cuidador-criança. Então, a Organização Mundial de Saúde não reconhece alienação parental ou síndrome da alienação parental. A Associação Europeia de Psicoterapia também não reconhece alienação parental. A gente está indo órgão por órgão. Mas
O Brasil é o único país que possui uma lei de alienação parental e as pessoas defendem com unhas e dentes. É engraçado que, inclusive, órgãos enormes como a Organização Mundial de Saúde se manifestou, mas isso não vale de nada, né? Então, a gente ouve muito, eu falo eu, né, porque eu pesquiso essas questões de alienação parental do ponto de vista metodológico, científico, ético e técnico a partir de uma concepção sistêmica de família. Eu pesquiso isso há mais de 10 anos, né, o meu mestrado foi só sobre essas questões. E uma das coisas que eu debati no meu mestrado foi justamente a fragilidade científica das publicações sobre alienação parental. Inclusive tem uma publicação, uma revisão de literatura sobre isso, que foi publicada em 2016, em que eu avalio as publicações em português do direito da psicologia sobre esse tema. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente vai falar sobre a fragilidade científica das questões de alienação parental, as pessoas vão falar assim, mas tem vários estudos, tem muitos estudos sobre alienação parental. De fato, tem muitas publicações. E essa é uma ressalva muito importante. Publicação, artigo, não quer dizer que foi um estudo, ou seja, que foi ali, que teve toda uma metodologia científica, robusta, própria e adequada para fazer aquelas afirmações e aquelas alegações. Do ponto de vista metodológico, existem, assim, de fato, existem milhares de publicações, mas do ponto de vista metodológico, elas não podem fazer afirmações que elas estão fazendo. Por quê? A grande maioria desses estudos, eles são estudos de revisão bibliográfica, tá? Então, você vai pegar vários estudos e fazer uma revisão, sem fazer uma meta-análise, por exemplo, mesmo porque não tem estudo nenhum que atenda o critério de meta-análise, esse é um outro ponto. Ou são estudos dogmáticos, que é uma prática muito própria do pessoal do direito, em que eles vão fazendo revisões de doutrina e emitindo opiniões ali a partir daquela argumentação típica do direito. Então é uma revisão doutrinária, que não tem base científica para fazer, né, aquelas alegações. Ou uma reprodução mecânica dos estudos, né, que mais nada são do que publicações que o próprio Gardner fez, mas sem nenhuma evidência científica que pudesse amparar as suas alegações, mas uma reprodução mecânica desses conceitos e dessas afirmações sem ter evidência científica. Por último, o que de fato a gente também tem são estudos qualitativos, mas aí a gente entra numa questão que eu sempre falo, as pessoas que enchem a boca para falar, mas tem vários estudos sobre questão de alienação parental. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm letramento, elas não têm literacia, elas não têm conhecimento de metodologia científica para falar, mas tem várias pesquisas. Não tem. Você tem várias publicações, mas a grande maioria é revisão de literatura, revisão bibliográfica de literatura, revisão dogmática ou reprodução mecânica. E quando tem um estudo, vai ter ali um estudo qualitativo e muitas vezes com uma amostra bastante enviesada, com uma robustez muito questionável em termos metodológicos, mas que é importante a gente entender que é o seguinte, quando a gente vai dizer que um evento A vai levar a uma situação B, ou seja, eu estabeleço claramente uma relação de causa e efeito, eu preciso ter uma robustez metodológica muito específica para estabelecer essa relação de causa e efeito. E, infelizmente, estudos qualitativos, eles não servem para fazer isso. O estudo qualitativo, ele vai descrever um fenômeno. Ele pode, inclusive, ajudar a levantar hipóteses ou variáveis importantes que eu vou utilizar no estudo quantitativo. Agora, estabelecer relações de causa e efeito ou de correlação, ou seja, de que uma coisa está ligada à outra, eu não posso fazer isso com o estudo qualitativo. É uma limitação metodológica. Então, o que a gente observa é isso, são estudos qualitativos que não servem para estabelecer causa e efeito, então, essa pretensa alienação parental vai gerar essa consequência. Não tem como. Essa é uma limitação clara de um estudo qualitativo. Então, basicamente, o que eu falo é que não tem estudo científico com robustez científica, que você consiga fazer análises estatísticas e que você tenha testes estatísticos confiáveis para estabelecer relações de causa e efeito e para sustentar todo esse terror que é colocado em função dos atos de alienação parental e da pretensa síndrome, que essa, então, não existe mesmo, né? Esse é um outro problema. Então, esse é o grande problema que a gente tem científico em relação às questões de alienação parental. Além de vários artigos científicos criticando a alienação parental, a OMS não reconhecendo, a Associação Europeia de Psicoterapia não reconhecendo, o psicólogo Dr. Josimar Mendes nos explicando que toda a bibliografia que existe é fraca, não é boa, não atende os nossos padrões ouro de ciência, as pessoas continuam defendendo. Mas, agora, a ONU entrou na jogada. A Organização das Nações Unidas. A ONU fez um relatório completíssimo do perigo da alienação parental e escreveu uma carta direcionada ao Brasil. Ela não escreveu uma carta para a Argentina, para o Uruguai, para os Estados Unidos. Ela escreveu uma carta para o Brasil, para o governo brasileiro. E o que a ONU falou?
Desde a aprovação da Lei nº 12.318, o conceito de alienação parental vem sendo cada vez mais referido e utilizado pelos pais no Brasil, que supostamente perpetram violência doméstica e abuso em detrimento das mães que precisam se beneficiar de medidas de proteção. A Lei nº 12.318 teria sido elaborada e aprovada com base em dados não comprovados e questionáveis que foram apresentados na audiência pública que o Senado realizou em 1º de outubro de 2010. Ou seja, uma lei foi aprovada com base em nada, sem comprovação dos dados. Isso é extremamente perigoso e problemático. Apesar de suas implicações de longo alcance, a Lei nº 12.318 foi aprovada às pressas, após apenas uma audiência pública. Segundo consta, apenas 5 participantes foram convidados, sendo 4 a favor da lei e apenas 1 contra. Após sua adoção, os artigos psicojudiciais começaram a proliferar, a maioria dos quais de baixa qualidade científica e defendendo a existência da alienação parental. Além disso, é preocupante que se diga que o Conselho Nacional de Justiça do Brasil realiza cursos sobre o uso da alienação parental para membros do judiciário e outros, que mulheres e mães também são às vezes obrigadas a comparecer por ordem judicial, demonstrando uma firme crença no conceito e sua aplicação. O Intercept Brasil lançou uma série de 4 reportagens chamada Em Nome dos Pais. Essa série foi censurada. O Anonymous Brasil colocou essa série de volta no ar e lá nessa série vocês encontram alguns dados estatísticos bem interessantes. A primeira série de dados apresentadas lá no Intercept Brasil foi levantada pelo juiz Romano e pela advogada Cláudia Ferreira. Ambos foram entrevistados no episódio que eu produzi com o pessoal do Ciência Suja, então vocês podem acompanhar a entrevista deles na íntegra lá no podcast do Ciência Suja. Mas para o Intercept Brasil, eles disseram o seguinte: em ao menos 215 processos que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça até novembro de 2022, homens condenados por abuso sexual contra crianças e adolescentes alegaram que as mães das vítimas estavam praticando alienação parental. E aposto que no meio tinha a tal da falsa memória. Tragam o Nobel para o Brasil. Importante destacar que o juiz Romano e a Cláudia Ferreira são atuantes demais na causa e não lucram com alienação parental. Inclusive, foram os primeiros a escrever um artigo contra a alienação parental lá em 2014, quando ninguém falava sobre isso. Existem pouquíssimos trabalhos acadêmicos falando sobre alienação parental no Brasil e as suas consequências, ou fazendo levantamentos no judiciário. É a mesma coisa para a constelação familiar. Por que a gente vai falar, né? E o que existe, gente, assim, quando... Nem vou falar. O advogado disse, não se atreva. Um artigo de Sheila Stolz e Cibele de Lima Lemos, membros do Grupo de Pesquisa Direito, Gênero e Identidades Plurais da Universidade Federal do Rio Grande, mostrou que, em mais de 90% das 118 decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, analisadas entre 2019 e 2020, são mulheres as acusadas de alienação. Os processos que envolviam denúncia de abuso sexual correspondem a quase 23% das decisões analisadas. E mais da metade delas tinha laudos e provas do abuso. Mesmo nessas situações, 1 a cada 5 mulheres perdeu a guarda das crianças para homens. As que conseguiram ficar com os filhos eram obrigadas a levá-los para visitar o pai sob a ameaça de serem denunciadas por alienação parental e perderem a guarda. Mesmo com laudos e provas. Mesmo com laudos e provas. Mesmo com laudos e provas. Uma outra pesquisa junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mostrou que em 2006 já haviam 2 sentenças de condenação por alienação parental. 2006. Editor, 2006. Quando é que a lei entrou? Em 2010. Mas em 2006 já haviam 2 condenações por alienação parental. A lei nem existia. Mas a condenação estava lá, contra mães. Outro estudo revelou que as mães são as acusadas de alienação nos processos que envolvem esse tema no Tribunal de Minas Gerais.
em mais da metade dos casos em primeira instância e em 6 a cada 10 ações que chegam à segunda instância, dos processos que envolvem, de um lado, acusação de abuso sexual contra crianças e adolescentes e do outro, acusação de alienação parental, os magistrados foram convencidos de que a mãe é uma alienadora em 62% dos casos em segunda instância. De acordo com um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça, durante a pandemia, os casos de alienação parental dispararam em 171%. A comparação foi feita entre 2019 e 2020. De um ano para o outro, o aumento foi de 171%. A advogada Andresa Santana para o Brasil de Fato traz algumas possibilidades do porquê houve esse aumento tão grande. Um dos motivos do crescimento é o aumento de divórcios, e aí com esse divórcio surgiria a tal da alienação parental. O segundo motivo, de acordo com ela, é o seguinte: pais que queriam levar a criança para situações de risco, festas, ou que estavam com Covid e queriam continuar com o regime de convivência. Quando as mães diziam que não, ou porque eram pais que não queriam se vacinar e queriam expor essa criança ao risco, os pais vinham com a questão da alienação parental. Segundo dados do Disque 100, em 2018, uma criança é abusada sexualmente a cada 30 minutos no Brasil. Ou seja, nós temos em torno de 43 casos de abuso sexual envolvendo crianças por dia. Mas a culpa supostamente são as falsas memórias. Difícil engolir uma coisa dessas. Eu fico pensando assim, mesmo com laudos e provas, É só isso que eu penso. Agora eu quero trazer para vocês a fala de 2 promotores sobre uma criança inventar um abuso sexual. O promotor de justiça Pedro Alonso, do Ministério Público de São Paulo, diz o seguinte: é quase uma lenda urbana dizer que o menor inventa abuso. Tá, se o promotor do Ministério Público de São Paulo tá dizendo que é quase uma lenda urbana o menor inventar abuso, por que vários tribunais de justiça do Brasil inteiro estão dizendo que as crianças inventam abuso através de falsas memórias? A gente tem aí uma controvérsia. Só para começar, mais uma, né? A promotora Mariana Viana concorda e afirma que não faz parte do padrão de comportamento da criança mentir ou inventar histórias para entrar em um problema. Normalmente ela inventa para sair, explica. E isso quem diz é o setor técnico da nossa equipe, assistentes sociais e psicólogos, afirma Viana. Tá. Se o promotor tá dizendo que é quase uma lenda urbana a criança inventar um abuso, a outra promotora tá dizendo que a criança nunca quer entrar em problema, ela sempre quer sair do problema. Por que a gente tem várias mães perdendo a guarda das crianças por alienação parental porque são acusadas de implantar falsas memórias de abuso? Tem alguma coisa que não bate aí. Alguma coisa tá estranha nessa conta. Além da explicação do Dr. Josimar, eu fui atrás de mais informações. E eu descobri que tem um pessoal aí dizendo que existe uma tal síndrome da falsa memória. Síndrome da alienação parental. Síndrome da falsa memória. Adoram inventar síndromes, né? Mas essa síndrome da falsa memória nunca foi reconhecida pela Associação Americana de Psiquiatria. Um outro estudo científico diz que a síndrome de falsa memória descansa em alicerces instáveis. Nenhum diagnóstico psicológico trouxe essa síndrome da falsa memória. E eu quero trazer aqui a fala de uma psicóloga pioneira nesse assunto. É a doutora Jennifer Freyd. Ela descobriu que os perpetradores de agressão sexual muitas vezes negam, atacam e revertem a vítima e o ofensor. Um fenômeno que ela chamou de DARVO. Eu vou deixar mais links para vocês na descrição. A realidade é que a maioria das pesquisas científicas mostra que eventos traumáticos de todos os tipos costumam ser cimentados na memória de uma pessoa. E a pesquisa atual mostra que as memórias de agressão sexual são ainda mais vívidas do que as memórias de outros tipos de traumas, como acidentes de carro. Essa página que está aparecendo aí para vocês tem inúmeros artigos científicos no hiperlink, para quem quiser ler mais detalhes. Então, assim, não faz sentido para mim essa coisa das crianças terem inventado tudo isso. Nós temos, de um lado, promotores dizendo que é um mito, que a criança não inventa. Do outro lado, nós temos muitos tribunais de justiça condenando mães e tirando a guarda de mães, dizendo que tem a falsa memória. Nós temos cientistas dizendo que é muito difícil essa coisa de falsas memórias. Eu acho que a gente já sabe de que lado nós devemos ficar, né? Agora a pergunta que fica é:
por que a lei da alienação parental surgiu? Da onde ela surgiu? Ela surgiu em resposta ao quê? A lei de alienação parental está baseada na falsa teoria de Richard Gardner, de síndrome da alienação parental. É uma teoria que já foi questionada no mundo todo, justamente porque tem sido usada como uma estratégia de defesa de homens investigados por abuso sexual ou violência contra a mulher. Então, o Gardner começou a ser procurado por pais pedófilos famosos que estavam pedindo ajuda para ele. Ele defende que a pedofilia é benéfica porque vai tornar a criança sexualizada e vai fazer com que ela anseie por experiências sexuais. Então, é muito difícil estabelecer uma relação estatística entre a lei de alienação parental e denúncias sob a Lei Maria da Penha. Eu vou explicar por quê. Quando a gente vê os anos, né, de ambas as leis, a Lei Maria da Penha e a Lei de Alienação Parental, elas são muito próximas. Elas são, assim, uma questão de 4 anos de diferença. E a Lei Maria da Penha é uma lei muito complexa. Ela envolve um sistema muito amplo de proteção. Então, o próprio ordenamento jurídico brasileiro, no momento em que incorpora, né, em seu rol a Lei Maria da Penha, leva um tempo, né, para uma adaptação e a implementação dessa lei. E aí, nesse tempo, surge a Lei de Alienação Parental. Então, se ela é uma resposta à Lei Maria da Penha, ela é uma resposta que, inclusive, prejudica que a gente encontre essa estatística, né? Seria interessante a gente buscar formas, né, a gente que eu digo a academia, principalmente pessoas que pesquisam direito, que pesquisam violência, buscarem formas de sistematizar esses dados e tentar encontrar esses efeitos, né, eventuais efeitos da Lei de Alienação Parental sob denúncias de Lei Maria da Penha, ou seja, identificar o quão significativos são esses casos que são relatados de mulheres que deixam de denunciar um homem, por exemplo, né, por violência doméstica, sob a ameaça de que, se ela fizer isso, ele vai denunciá-la por alienação parental. São relatos sérios e isso precisa ser investigado também academicamente. Para vocês entenderem ainda mais sobre essa questão da Lei Maria da Penha e da Lei da Alienação Parental, convido mais uma vez a escutarem o episódio do podcast Ciência Suja. Em 2017, a Lei da Alienação Parental sofre uma espécie de reforma, mesmo o Conselho Nacional de Saúde dizendo revoguem. O Conselho Nacional de Saúde recomendou ao Congresso Nacional a revogação do projeto de lei 7.352 de 2017, que visa alterar a Lei da Alienação Parental. De acordo com o Conselho, as mudanças propostas prejudicam mulheres e crianças, beneficiando homens, mesmo quando são agressores ou abusadores da mãe ou dos filhos. Além do projeto, o Conselho Nacional de Saúde também pede que parlamentares revoguem a lei de 2010 pelo mesmo motivo. Então a gente tem a ONU, a OMS, o Conselho Nacional de Saúde, a Associação Europeia de Psicoterapia, dizendo que não há alienação parental ou pedindo a revogação. E mesmo assim a lei continua. O pai tem que ser ajudado a perceber que há uma certa quantidade de pedofilia em todos nós, e que todos nós, como crianças, somos perversos polimorfos. Se ele ainda não sabe disso, ele deve ser ajudado a perceber que a pedofilia foi considerada normal pela grande maioria dos indivíduos na história do mundo. Ele deve ser ajudado a apreciar que ainda hoje é uma prática amplamente difundida e aceita entre literalmente bilhões de pessoas. Ele tem que perceber que, especialmente em nossa sociedade ocidental, adotamos uma atitude muito punitiva e moralista. Esse trecho é outro trecho do livro de Richard Gardner. Estranho, né? Colocar a questão dos bebês, colocar a questão da pedofilia sendo praticada por bilhões de pessoas no mesmo livro, dar origem ao conceito da alienação parental. Agora eu trago para vocês outros órgãos oficiais que se manifestaram contra a alienação parental. Recomendação número 3 do Conselho Nacional de Saúde, de 11 de fevereiro de 2022, manifestação do Conselho Pleno do Conselho Federal de Serviço Social, manifestação do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, recomendação 6 de 2022, de 18 de março de 2022, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero de 2021 do Conselho Nacional de Justiça, que afirma que a alegação de alienação parental tem sido estratégia de defesa utilizada por parte de homens agressores e abusadores contra ex-mulheres e filhos e classifica a utilização dessa, entre outras alegações, como violências praticadas por instituições.
nota técnica número 4 do Conselho Federal de Psicologia, nota do Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Rede ECEPAT Brasil e a Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente em janeiro de 2023, o CONANDA. Olha o tanto de órgão oficial que já se manifestou contra a alienação parental, contra a lei da alienação parental. E aí o que os defensores vão dizer? Não, a lei é muito boa, ela protege crianças, o problema é aplicar de forma errada. É a mesma desculpa dos consteladores. Não, a constelação familiar é boa, o problema são os consteladores que aplicam errado. Será mesmo que o problema são as pessoas que aplicam a lei da alienação parental errado? Ou será que é o conceito de base? Vamos dar um enfoque aqui para a nota do Conselho Federal de Serviço Social. Em síntese, trazemos para o debate em que medida esta lei é necessária e protetiva ou meramente punitiva, trazendo possibilidade de aplicação de multa, inclusive, e reforçando concepções simplistas e possivelmente moralizantes. Se os argumentos para a defesa do PL e, consequentemente, a aprovação da lei eram a proteção do melhor interesse de crianças e adolescentes e o convívio familiar saudável, podemos notar que desde o início as concepções estereotipadas de mulheres já estavam presentes. De lá para cá, as polêmicas em torno do tema não só permaneceram como, ao que se mostra, aumentaram os questionamentos que emergem em torno de seus dispositivos. Mas a cereja do bolo inteirinho é a carta da ONU direcionada ao Brasil, falando claramente: Brasil, revogue esta lei urgentemente. Neste documento, a redatora especial da ONU, Rem Al-Salem, escreveu o seguinte: o pseudoconceito de alienação parental ou outros semelhantes é amplamente utilizado em diferentes jurisdições. Em 2010, o Brasil promulgou a Lei nº 12.318, que define especificamente a alienação parental e prevê sanções para os atos considerados alienação parental. Sanções que vão desde a advertência ao progenitor alienador até a retirada da guarda, passando pela ampliação do contato dos filhos com o progenitor alienado, a imposição de multas ao progenitor alienador e a mudança da custódia para outro progenitor. Até hoje, a Espanha é o único país que tem uma lei pioneira que proibiu o uso do termo alienação parental ou síndrome da alienação parental dentro da justiça. E a recomendação final da ONU é a seguinte: os países devem legislar para proibir a invocação de alienação parental ou pseudoconceitos semelhantes em disputas de direito de família e o uso dos chamados especialistas em alienação parental e pseudoconceitos semelhantes. É isso mesmo que você ouviu. A ONU reconhece a alienação parental como violência contra a criança. Apesar da ONU ter enviado uma carta diretamente ao governo brasileiro, ainda estamos esperando a revogação. Eu ia trazer aqui alguns casos que eu li que envolviam alienação parental e consequências terríveis para as crianças, mas eu não vou colocar agora, acho que não é o momento. Se vocês querem escutar um caso que aconteceu, vão lá para o episódio do podcast Ciência Suja, que a gente tem o caso de uma vítima e nós temos lá juízes, advogados, psicólogos também falando sobre o assunto. Agora a gente vai para a pergunta final. O que aconteceria se essa lei fosse revogada? Então as crianças ficariam sem proteção nenhuma? Só em 2021, pelo Disque 100, foram feitas 35.735 denúncias de estupros de vulnerável contra meninas menores de 13 anos. E mais de 60% dos agressores são familiares, genitores e pessoas muito próximas. Isso é gravíssimo. O que acontece se a lei de alienação parental deixar de existir? Muita gente fala, né, com preocupação, dizendo que conhece um caso, outro caso, de que, sei lá, uma mãe tentou afastar uma criança do pai, ou o pai tentou afastar uma criança da mãe, enfim. E o que aconteceria se a lei de alienação parental não existisse? Essas crianças iam ficar desprotegidas desse tipo de situação, ia acontecer uma espécie de caos aí nas famílias e tem um casal se separando? Na verdade, não. Se a gente olhar a legislação brasileira, a gente encontra o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei muito importante que a gente tem, e claro que, como toda lei, vai ter suas limitações, mas ela trata os direitos das crianças e adolescentes de uma forma bem completa. E está lá nos princípios do ECA o direito à convivência familiar. Então, toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar. E quando a gente olha o ECA, ele tem vários instrumentos, né, e vários dispositivos que tentam garantir esse direito, inclusive em situações como, por exemplo, um dos pais está em privação de liberdade. Mesmo assim, a criança
tem direito à convivência familiar. E se a mãe for um adolescente que está na unidade de acolhimento, mesmo assim a criança tem direito à convivência familiar. Então a gente vê que o ECA, ele traz uma série de instrumentos que vão proteger os direitos de crianças e adolescentes, inclusive a convivência familiar. Então uma situação dessa estaria violando princípios do ECA. Ela poderia ser tratada ainda assim, sem precisar chamar de alienação parental, sem precisar apelar para essa ideia de síndrome de alienação parental, que é bem problemática. Inclusive, é interessante ver que o próprio movimento, né, da lei de alienação parental não fez com que o termo fosse incluído no ECA. Você não encontra a palavra alienação no texto do ECA, né? Então, por que não se preocuparam em integrar essa ideia, né, de alienação parental a uma proteção integral de crianças e adolescentes, né? Já é um pouco, já deixa uma pulga atrás da orelha se a gente para pensar nisso, né? Por que é que a lei de alienação parental não foi pensada em conjunto com esse estatuto tão importante para os direitos de crianças e adolescentes? Então, não. Acabar com a lei, né, uma eventual revogação da lei de alienação parental, não deixaria crianças e adolescentes desprotegidas de violações a seu direito à convivência familiar, porque esse direito está garantido no ECA e não na lei de alienação parental. Só em 2022, no Rio Grande do Sul, que é o meu estado de origem, nós tivemos um aumento de 24,3% de feminicídios em relação a 2021. Infelizmente, só 20% das vítimas tinham medidas protetivas contra o agressor. E por que mais vítimas... Eita, chegou a acabar a luz do bagulho, Uriel. E por que somente 20% dessas vítimas tinham medidas protetivas? Porque a maioria tem medo de acusar o agressor ou de registrar ocorrências e sofrer punição pela lei da alienação parental. Caso isolado, número 1.200.000... Porque as pessoas dizem, é um caso isolado, é um caso isolado, é um caso isolado. A gente já tem aqui, uma pilha de casos isolados. E quando as vítimas denunciam, elas ficam à mercê de todo tipo de violência institucional. É triste, muito triste. De acordo com o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, nós não precisamos da lei da alienação parental. Inicialmente, salienta-se que o artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente elevaram crianças e adolescentes à condição de sujeitos de direitos especiais e autônomos com a finalidade de garantir o melhor interesse, a proteção integral e absoluta prioridade desse segmento. Tais normativas devem seguir todas as ações, decisões e normativas relativas à infância e adolescência. De acordo com o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos das Crianças e do Adolescente, o artigo 227 da Constituição Federal e o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já protegem as crianças. E o que o CONANDA disse na sua nota técnica sobre a lei da alienação parental? Estou falando do Conselho Nacional de Proteção das Crianças e dos Adolescentes. Em relação à lei número 12.318 de 2010, que dispõe sobre alienação parental, manifesta preocupação diante do fato de que o conceito de alienação parental não está fundamentado em estudos científicos, bem como não há registro de outros países que tenham e mantenham legislação semelhante sobre o assunto. Ainda pondera que tal lei foi aprovada sem uma ampla discussão e escuta dos atores que estão diretamente envolvidos com o tema, inclusive deste conselho. Na audiência pública que aprovou a lei da alienação parental, o CONANDA não estava. O Conselho Nacional de Saúde não estava. O Conselho Nacional de Direitos Humanos não estava. Os conselhos contra a violência de gênero e contra a criança também não estava. Entenda mais sobre esse assunto lá no episódio do podcast Ciência Suja. E para encerrar esse vídeo, eu vou trazer uma fala da Cláudia Ferreira, que é uma advogada feminista, ativista, que escreve muito contra a LAP. Ela tá até no relatório da ONU, ela escreveu livros e ela vai explicar um pouquinho também sobre precisar ou não da lei da alienação parental. Muito tem se falado nas últimas semanas sobre o termo alienação parental. Isso em virtude dos recentes pedidos de revogação da lei de alienação parental, lei única no mundo que nós possuímos aqui no Brasil, e de reportagens jornalísticas que se seguiram e alguns podcasts muito importantes tratando do tema. Bem, diante de toda essa repercussão atual nas mídias sociais e na imprensa em geral, é importante que vocês entendam como surgiu o termo alienação parental. Bem, o termo síndrome da alienação parental, hoje conhecida apenas como alienação parental ou simplesmente alienação, foi um termo cunhado
inicialmente para proteger pedófilos. Mas como? Homens que eram acusados de abuso sexual se utilizavam de uma suposta síndrome de alienação parental, onde a mãe teria um poder tão grande sobre a criança que implantaria falsas memórias de abuso na mente dessa criança e ela, a partir disso, passaria a recusar o pai. Ou seja, ao mesmo tempo que reforçava o estereótipo da mulher vingativa, afastava essa mãe protetora dos seus filhos e entregava essas crianças para o seu abusador. Com o passar dos anos, seus defensores passaram a utilizar a alienação parental como estratégia de defesa também de homens violentos ou, no mínimo, hedonistas, que pretendem, através do litígio, continuar a dominar a ex-mulher, barganhar divisão de bens ou pensão alimentícia. Importante deixar claro que nem todo pai que se julga alienado e se utiliza, portanto, da lei de alienação parental é um homem violento ou abusador, mas com certeza todo abusador se utiliza da lei como estratégia de defesa. Mas vocês podem me perguntar, essa lei não foi feita para proteger crianças? Como ela então pode ser revogada? Afinal, todos conhecem alguma situação de divórcio em que a criança acabou sendo envolvida nesse contexto litigioso e que alguns pais nessas situações podem agir de maneira indevida em relação a essa criança. Mas a verdade é que nós não precisamos da lei de alienação parental. Nós sempre tivemos mecanismos legais sólidos para se lidar com qualquer tipo de abuso contra uma criança. Basta uma leitura do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ser feita por qualquer leigo, e vocês verão lá inúmeros dispositivos à disposição do Conselho Tutelar, do Judiciário, enfim, da Justiça em geral, para coibir esses abusos. A alienação parental não existe. Cada vez que se repete esse termo, como um termo válido, se valida algo muito perverso, criado para proteger homens abusadores e violentos. E as pessoas que defendem seu uso, em sua maioria, se beneficiam financeiramente da defesa desses mesmos homens. Lei de alienação parental é uma lei simplista que minimiza as relações pessoais, rotulando-as, é uma lei punitiva, em especial da criança. Não se protege uma criança com punição. Para finalizar esse vídeo longuíssimo e denso, onde eu trouxe muitas informações sobre alienação parental, eu quero fazer um resumo. A alienação parental não existe, é um conceito sem nenhum fundamento científico. Nós temos outras explicações como coalizão, triangulação, alianças invisíveis, outras teorias dentro da psicologia que são reconhecidas. Nós não precisamos da lei da alienação parental. A Constituição Federal e o ECA já protegem a criança. Nós temos uma lista imensa de órgãos contra a alienação parental e contra a lei da alienação parental. Nós temos uma carta da ONU diretamente ao Brasil. Nós não temos o reconhecimento da OMS, a alienação parental não está no CID, não está no DSM, não está em nenhum manual de diagnóstico. Então, assim, alienação parental não existe. Ela é um conceito. Eu não vou falar uma teoria, porque uma teoria é aquilo que tem fundamentação científica. Então, alienação parental é um conceito criado por um médico pró-pedofilia que vendia laudos para devolver crianças para pais abusadores. E em breve, se vocês gostarem desse assunto, eu vou trazer várias lives com pessoas especializadas. E eu vou dizer mais, não adianta vir me ameaçar, não adianta me chamar para debatezinho. Sim, gente, eu fui ameaçada por pessoas que foram expostas por não pagar pensão. Por ser a favor da lei da alienação parental, ajudar outros homens com alienação parental para não pagar pensão. E assim, gente, baixem esse vídeo, porque talvez esse vídeo também saia do ar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi difícil demais gravar, foi longuíssimo. Eu tô, sei lá, o material bruto desse vídeo é infinito, pobre do editor, socorro. Mas eu queria trazer muita informação pra vocês, fazer um compilado e agora a gente vai pra cima. Me ajudem nessa, assim como vocês me ajudaram a lutar contra a constelação familiar. Vamos proteger as nossas crianças, proteger mulheres. Infelizmente, muitas mulheres não têm condições financeiras e nem letramento jurídico e nem apoio jurídico para entender todas as violências que elas estão sofrendo. E a gente tem inúmeros casos de crianças que foram, sim, afetadas e até com consequências, assim, irreversíveis, para não usar outra palavra aqui no YouTube, tá? Nós temos vários casos. Eu vou deixar para vocês uma lista na descrição de mulheres que perderam seus filhos por conta da alienação parental. E não perderam apenas a guarda, perderam para sempre os filhos, se é que vocês me entendem. Eu chorei
lendo inúmeros relatos. Obrigado a todas e a todos que já vêm lutando muito nessa causa. Eu estou apenas me juntando a um grupo muito grande e corajoso de pessoas que vêm combatendo essa pseudociência há muito tempo. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, e se vocês gostam do meu conteúdo, curte, comenta, compartilha, deixa o like, segue aqui o canal, considere tornar-se membro. Até a próxima, beijo pra vocês, tchau!